Meus cumprimentos. O tema é sobre o livro O Céu e o Inferno, da codificação de Allan Kardec, da Fraternidade Espírita Canassi, que tem o site www.canassi.com.br, em que estão todas as palestras de estudos bíblicos e da doutrina espírita. Então, o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Recompensas e castigos, felicidade e sofrimento, os 7 pecados capitais: gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça, soberba. As virtudes: humildade, caridade, castidade, bondade, temperança, paciência, diligência. A salvação. É de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Então, são 3 estágios de estudos na história. O mundo antigo, que é o mitológico, é o mundo de Moisés. Havia todo um conjunto de povos que viviam pela mitologia. O segundo estágio é o cristianismo, primitivo e teológico. E o terceiro estágio é o espiritismo, a doutrina espírita que tem a fé raciocinada. Então está aí o mundo antigo, o cristianismo e o espiritismo. Todas as religiões admitiram igualmente o princípio da felicidade ou infelicidade após a morte. Então, se não houver crença do post-mortem ou após a morte, então para que religião? A religião vai preparar o futuro depois da passagem da vida, da chamada viagem eterna do mundo maior. Então, verifiquemos as recompensas. As penas e recompensas são o reflexo dos instintos predominantes. Os povos guerreiros fazem consistir a suprema felicidade nas honras conferidas à bravura. Os caçadores, na abundância da caça, os sensuais nas delícias da voluptuosidade. Um quadro mais material que espiritual. Afigura-se de que deve comer e beber no outro mundo, porém melhor que na terra. Então muitos pensam que assim na terra como no céu, lá também então o comer e o beber. E ainda pensam que melhor do que na terra. E os castigos. O quadro ideado sobre as penas futuras não é senão o reflexo dos males da humanidade, em mais vasta proporção, reunindo-lhe todas as torturas, suplícios e aflições que achou na terra. Então, do outro lado, pense nas torturas, suplícios e aflições achadas por aqui. Nos climas abrasadores, ou seja, nos climas quentes, e muito sol, imaginou um inferno de fogo, para o quente o fogo, e nas regiões frias um inferno de gelo, o Hades, o inferno de gelo. Então, no mundo antigo, para o espírito atrasado, a vida material prevalece sobre a espiritual. A vida material prevalece sobre a espiritual. Apegando-se às aparências, o homem não distingue uma vida da outra.
assim na terra como no céu. Não distingue uma vida da outra. O mundo antigo está muito mais presente o castigo como uma sentença eterna de sofrimentos. É a pedra de Sísifo, é o eterno sofrimento. Vem a fase do cristianismo. Está aí a imagem do peixe e da cruz, do caminho aos tempos de Jesus. Lembrados e relembrados os castigos resultantes dos pecados mortais e veniais. Considerando o purgatório como penas provisórias, grande foi o progresso em termos de justiça. Uma mudança louvável. Já é da Igreja Católica o purgatório. Nenhuma outra religião tem purgatório. Até que a doutrina espírita teria, ou tem, não sei, cada um vai interpretar, a reencarnação, que é um preparo para chegar no mundo de luz. Então, purgatório como penas provisórias. Grande foi o progresso em termos de justiça. Já não é o olho por olho. A pessoa já sabe que tem um futuro de luz. Uma mudança realmente louvável. Então, influência da cultura. O esquecimento. Eu falei no Hades, o rio Hades, quem bebesse de suas águas, esquecia-se das vidas passadas. É realmente o que acontece nas vidas sucessivas, nas reencarnações. Há, de modo geral, um esquecimento. Pouquíssimas pessoas lembram de alguma coisa das vidas passadas. É o esquecimento do rio Hades. A Divina Comédia, o livro de Dante. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Deixai qualquer esperança vós que entrais. É o que Dante diz no seu livro Divina Comédia, que é uma placa que está na porta do inferno. Deixar de fora toda esperança. Então, os pecados, a soberba, a avareza, a luxúria, inveja, gula, ira, preguiça, heresia, mentira. Um momento muito significativo na história da vida. Na crucificação de Jesus, quando ele olha para o chamado Dimas, embora o nome não esteja no texto bíblico, mas a história registra como o bom ladrão, e Jesus olha para ele e diz: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Está em Lucas 23, 43. Nas palavras do grande poeta português Luís de Camões, livro Lusíadas, canto 1, versos 5 e 8, quer dizer, no canto 1, logo no início, Camões diz: e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Cantando, espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e arte. Então, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e arte. Então, vida dentro das vidas. A vida tem muitos ganhos. É lindo como existem tantas vidas dentro da vida. Fernando Pessoa. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E na doutrina espírita, à proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Esclarecida a nossa missão terrena, aguardemos um fim calmo, resignado e sereno. Então, às vezes que foram perguntadas a Chico Xavier, a Divaldo Franco, se tinham medo da morte, eles disseram que não estavam com pressa de morrer. Alguns me perguntam também, eu digo não, só que quanto mais demorar, melhor. Então, etapas da evolução. O instinto é do reino animal, do animal puro, a sensação é animal e hominal das espécies,
e o sentimento é espiritual. Então nós temos os 3 estágios de evolução: o instinto, a sensação e o sentimento. Os antigos acreditavam na existência de muitos céus superpostos de matéria sólida e transparente, formando esferas concêntricas e tendo a Terra por centro. A Terra era o centro do universo e o céu era sólido. Girando essas esferas em torno da Terra, arrastavam consigo os astros que se achavam em seu circuito. Segundo a opinião mais comum, havia 7 céus, e daí a expressão estar no 7º céu para exprimir perfeita felicidade. Os muçulmanos admitem 9 céus, 2 em cada um dos quais se aumenta a felicidade dos crentes. O astrônomo Ptolomeu contava 11 céus e denominavam a última Empíreu, por causa da luz brilhante que nele reina. Então, Ptolomeu 11. Jeová dos Hebreus, o Deus dos Hebreus, facultava-lhes 1000 modos de exterminar os inimigos. Recompensava-os com a vitória ou punia-nos com a derrota. Tal ideia a respeito de Deus levava a honrá-lo ou a apaziguá-lo com sangue de animais ou de homens, e daí os sacrifícios sangrentos que representavam papel tão saliente em todas as religiões antigas, os sacrifícios com sangue. Vem a teologia cristã. Reconhece 3 céus. O primeiro é o da região do ar e das nuvens. O segundo, o espaço em que giram os astros. E o terceiro, para além deste, que é a morada do Altíssimo, a habitação dos que o contemplam face a face. Eu, pessoalmente, quando viajo de avião, tenho por costume, no início do voo, fazer uma prece. E muitas vezes essa prece é acrescentada do Pai Nosso ou iniciada pelo Pai Nosso. E quando tem a expressão assim na terra como no céu, eu entendo que eu estou no céu, que eu estou no ar, e às vezes eu fico rindo sozinho. Porque é assim na terra como no céu. Ainda na teologia cristã. As diferentes doutrinas relativamente ao paraíso repousam todas no duplo erro de considerar a Terra centro do universo. A Terra é um grão de areia numa praia de quilômetros e quilômetros, uma praia infinita. Localizados o céu e o inferno, as seitas cristãs foram levadas a não admitir para as almas senão 2 situações extremas: a felicidade perfeita e o sofrimento absoluto. O purgatório é apenas uma posição intermediária e passageira, ao sair da qual as almas passam sem transição à mansão dos justos. O purgatório no meio. Podiam todas as religiões terem alguma coisa semelhante ao purgatório. Por que não? O suplício. Os cristãos exageraram em muitos pontos o inferno dos pagãos. Se este tinham o tonel das Donaides, a roda de Ixion, o rochedo de Sísifo, eram esses suplícios individuais. Tinham, sem distinção, as caldeiras ferventes, cujos tampos os anjos levantavam para ver as contorções dos supliciados. E Deus, sem piedade, ouve-lhes os gemidos por toda a eternidade. Jamais os pagãos descreveram os habitantes dos Campos Elíseos deleitando a vista dos suplícios. A doutrina espírita, com 160 e poucos anos, que tem como um dos seus postulados a reencarnação, as vidas sucessivas,
Qual é a sua interpretação? Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao Espírito tantas encarnações quantas as necessárias para atingir o seu objetivo, a perfeição. Então, é como a escola. Cada ano progredindo, cada ano ficando com mais conhecimento, com mais sabedoria, até chegar ao fim dos estudos. A perfeição, o diploma em qualquer dos seus graus. Para cada nova existência entre o espírito com o cabedal adquirido nas anteriores, em aptidões, conhecimentos intuitivos, inteligência e moralidade. Então, a cada vida nós admitimos mais aptidões, mais conhecimentos, mais intuição, mais inteligência, mais moralidade. Cada existência é assim um passo avante no caminho do progresso. A vida no mundo espiritual. No intervalo das existências corporais, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desgraçado segundo o bem ou o mal que fez. É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. É também nesse estado que se prepara para novas lutas e toma as resoluções que há de pôr em prática na sua volta à humanidade terrena, à humanidade. A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. Deixa de ser hipótese para ser realidade. O mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. Ora, se há progresso, não há sorte definitiva. E se há sorte definitiva, não há progresso. Jesus resolveu a questão quando disse: há muitas moradas na casa do meu Pai, que está no capítulo 14, versículo 2 do 4º Evangelho de João. A justiça de Deus que se contém integralmente nessas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Obras, sim, boas ou más, porém praticamente voluntária e livremente, únicas, que comportam a responsabilidade de cada um. João 14, 2. O purgatório originou o comércio das indulgências por intermédio dos quais se vende a entrada no céu. E foi isso a causa da reforma, levando Martim Lutero a rejeitar o purgatório. Todo o segmento protestante ou evangélico rejeita o purgatório. Então, 7 pecados capitais modernos. Pecados capitais modernos. A pressa, a manipulação genética, interferir no meio ambiente, para piorar, causar pobreza, ser muito rico, usar drogas, causar injustiça social. Vale repetir: pressa, manipulação genética, interferir no meio ambiente, causar pobreza, ser muito rico, usar drogas ou causar injustiça social. Doutrina espírita. Enquanto o homem for orgulhoso, sofrerá as consequências do orgulho. Enquanto egoísta, as do egoísmo. Devido às suas imperfeições, o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual, sendo-lhes depois facultada a vida corporal como meio de regeneração. Então, a cada reencarnação, as oportunidades de melhoria, de teste, de escola, de aprendizagem. A doutrina espírita, arrependimento, expiação e reparação, constitui, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta. Apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, arrependimento, expiação e reparação. Não é só arrependimento, não. Não é só sofrimento, não. Reparação, principalmente. Só a reparação pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Não há espírito incapaz de nunca progredir
votado à eterna inferioridade, o que seria a negação da lei do progresso, que providencialmente rege a todas as criaturas. Quaisquer que sejam a inferioridade e a perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm seu anjo de guarda, que é o guia, que por eles vela, espreita-lhes os movimentos da alma e se esforçam por suscitar-lhes bons pensamentos e desejos de progredir. O espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-los pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Espírito deve progredir por impulso da própria verdade ou vontade, nunca por qualquer sujeição. Eu vou repetir, o espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por qualquer sujeição. O bem e o mal são praticados em virtude do livre-arbítrio. Há em todas as formas de vida uma energia divina que no ser humano apresenta-se em forma de consciência, de discernimento, de razão, de amor e de sabedoria. Então, na forma humana, a consciência, o discernimento, a razão, o amor e a sabedoria. E a família é o resultado do largo processo evolutivo do espírito na extensa trajetória vencida por meio das sucessivas reencarnações. A família é o alicerce sobre o qual a sociedade se edifica, sendo o primeiro educandário do espírito, onde são aprimoradas as faculdades que desatam os recursos que lhe dormem latentes. Todos os impulsos da alma se movimentam em virtude de algum tipo de atração. Somos atraídos para o bem ou para o mal em todos os nossos estágios, não só na fase do instinto como da sensação. Até quando chegamos ao nível mais elevado, a necessidade de vigilância tem que ser cuidada. Quase terminando. A família é o resultado do largo processo evolutivo do espírito na extensa trajetória vencida por meio das sucessivas reencarnações. A família é o alicerce sobre o qual a sociedade se edifica, sendo o primeiro educandário do espírito, onde são aprimoradas as faculdades que desatam os recursos que lhe dormem latentes. Então agora o livro dos espíritos, tudo do espiritual, muito do terreno, tratando-se da inteligência, da ética e do amor. Valores reconhecidos, princípios aceitos. Livro dos Espíritos, um roteiro para mudanças legais e religiosas. Mudanças de direitos, de ideias, de costumes. Doutrina espírita, séria, justa, respeitosa e participativa. Terminando. É da divina lei que somente através do amor e do progresso o espírito encontra a plenitude. Somente através do amor e do progresso o espírito encontra a plenitude.